2025 acabou de começar e já passou da hora de você aprender a colorir seus desenhos. Chega de fazer desenho em preto e branco, chega de fazer desenho sem coloração, chega de não terminar essa parte porque você tem dificuldade, você tem medo de ficar ruim. Nesse vídeo eu vou te passar as 3 dicas mais importantes para você aprender a colorir qualquer desenho. Não são dicas simples que você já ouviu em lugar aí, como saber fazer luz e sombra, saber misturar as cores, aprenda a fazer degradê. Não tô falando dessas coisas básicas. Tô falando das 3 dicas que se eu tivesse aprendido quando eu comecei a desenhar, eu com certeza estaria colorindo muito melhor, teria acelerado muito mais minha evolução. Então assiste o vídeo até o final, que são 3 dicas muito úteis que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. E aí galera, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo eu vou te passar 3 dicas essenciais se você quer acelerar a sua evolução, se você quer finalmente aprender a colorir seus desenhos em 2025. Então, sem mais delongas, vamos logo para a primeira dica, que é muito importante. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, e é uma questão muito importante que muitos desenhistas ou não contam pra você ou acabam esquecendo de falar, porque é tão natural pros desenhistas, pros artistas profissionais que você acompanha aqui no YouTube, que muitas vezes eles esquecem de falar isso. Então não necessariamente eu faço de esconder informação, mas essa questão de contexto do desenho, contexto da pintura, faz total diferença. Como assim? Você está vendo fazendo a pintura do meu Kokushibo, um desenho que eu fiz há um tempo atrás. Que personagem que eu estou fazendo? O Kokushibo, a lua superior número 1. Um personagem que ele é feito para te dar medo. Todas as cenas que aparecem tanto no mangá quanto no anime, quando ele aparece é uma cena imponente, é uma cena de dar medo. Ele é um personagem conhecido por ser sombrio, ele é um vilão que gera essa sensação para você. Então, se eu pego um personagem que a proposta dele é te dar medo, a proposta dele é te intimidar, e eu faço uma pintura amigável, uma pintura com cores vivas, cores claras, cores mais amigáveis mesmo, pode ser a palavra, não faz sentido, não vai ficar legal essa pintura, porque não faz sentido uma coisa com a outra. É um personagem que quando você vai desenhar ele, quando você vai fazer uma cena dele, ele é um personagem que ele tem que ser mais intimidador, ele tem que ser um personagem mais sombrio, mais agressivo. E para intensificar ainda mais isso, a cena que eu peguei, a referência que eu peguei, ele na luz do luar. Então ele está num ambiente completamente escuro com pouquíssima iluminação. Como é que eu vou usar cores muito quentes como vermelho, amarelo, laranja, tons muito claros? Como que eu vou usar essas cores num desenho que ele tem toda uma proposta mais sombria? Então, o que tu percebe que eu tô fazendo na pintura? Eu usei o vermelho no cabelo, o cabelo dele é vermelho, mas tu percebe que é um cabelo muito mais puxado pro preto, um tom muito mais escuro do que um vermelho normal. Eu não usei amarelo, não usei laranja, não usei partes claras nesse personagem. Outra questão, a mistura de cores também acabei aplicando bastante, porque como ele tem que ser um pouco mais sombrio, a transição de cores tem que ser muito importante, porque ele vai ter muito contraste, então vai ter muitas partes bem escuras no desenho, e ao mesmo tempo vai ter partes bem mais claras pela questão da luz do luar. Então, percebe que o contexto do desenho importa muito. Só o fato de eu analisar o meu personagem e o ambiente que ele está, eu já tenho um plano traçado para como vai ser minha coloração. Eu já sei quais cores eu vou usar, eu já sei como que eu tenho que aplicar essas cores e eu sei para onde que eu quero levar o meu desenho. Então isso é um ponto muito importante que 99% das pessoas esquecem. Qual é o contexto do teu desenho? Qual é o intuito do teu desenho? O que tu quer? Tu quer um personagem alegre? Então tu vai fazer uma coloração que combine com o personagem alegre. Tu quer um personagem triste, uma cena mais deprimente, uma cena mais pesada, você tem que fazer uma coloração mais pesada, uma coloração com mais contraste, uma coloração com mais sombra. Você pode ver que referências, por exemplo, de personagens irritados, personagens em momentos muito nervosos, o contraste de cores é muito grande. Tem muito daquelas vezes, principalmente no mangá, que tem muitas rachuras, tem uma cena muito pesada. Por quê? É uma cena de impacto, ela tem que te passar essa profundidade, ela tem que te passar essa tensão no ar. Então, se você finalmente quer aprender a colorir seus desenhos em 2025, aprenda essa dica. Analise o contexto do desenho, analise o contexto da sua pintura. Depois você vai e faz a sua pintura. Tenha um planejamento
antes de você começar ela, que eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença e você vai perceber que isso é muito mais fácil do que você pensa. Colorir é muito mais planejamento do que em si execução. E isso eu vou falar um pouco mais nas próximas dicas de agora. Esse é um tabu enorme entre nós desenhistas aqui, principalmente nos YouTube, no Instagram, nas redes sociais em si, que vem sempre aquela discussão: material não faz diferença nenhuma, ou se você não tiver materiais bons, se você não tiver materiais caros, você não consegue colorir. É sempre esses dois lados. E o que eu tenho para te responder nessa experiência de 5 anos que eu desenho já, de mais de centenas de desenhos que eu já fiz? O material faz muita diferença, mas não quer dizer que você precisa dele para colorir. Como assim? Você ter um bom lápis, uma boa caneta, uma boa folha faz muita diferença no seu conforto, aumenta muito as suas possibilidades. Existem desenhos que é impossível de você fazer sem os materiais corretos. Por exemplo, um personagem na chuva, se você não tiver uma caneta gel boa, se você não tiver uma caneta posca, se você não tiver um lápis branco muito forte, para você fazer esses sinais de chuva, esses sinais de água batendo, nem pega essa referência que é impossível você fazer. Você não vai conseguir fazer esse desenho sem esses materiais que eu falei. Uma caneta gel, uma posca, uma borracha elétrica. Todos esses materiais são essenciais para você aplicar a luz, o brilho, a parte branca do seu desenho que vai dar o aspecto da chuva. Mas você precisa de somente materiais profissionais para fazer bons desenhos como um todo? Não. Você pode fazer muitos desenhos apenas com seu caixinha de 12 cores da Faber-Castell Ecolapse, que é R$20 mais ou menos a casa, assim, depende de onde for a sua cidade. Então, o que é importante você lembrar, o que é importante você aprender? O material faz muita diferença, mas não é essencial. Que diferença que o material faz? Cada material tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E isso é o que eu mais vejo as pessoas errando. Não existe um material melhor de todos. Não existe assim, 99% dos materiais, principalmente das marcas famosas, eles estão bem equilibrados em questão de qualidade. Então o que existe? O melhor material para você. Então vou dar um exemplo. Meus desenhos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de misturar cores. Gosto muito de aplicar vários tons e misturar eles entre si. Então fazer muito degradê, fazer luzes e sombras muito frequente no meu desenho. Isso é o meu estilo de pintura. Então um lápis que mistura bem e que tem um pigmento forte é um lápis que eu gosto muito de trabalhar, é um lápis que eu sinto muito conforto. Então os lápis que eu mais gosto das linhas escolares é o Faber-Castell Super Soft, porque ele é um lápis que ele mistura muito bem, para mim é a melhor mistura de cor de toda, e ele tem um pigmento muito forte. Simples assim. Esse lápis talvez não seja o melhor para você, que não gosta de aplicar tantas cores, mas para mim, para o meu estilo de pintura, esse é o melhor lápis de todo. O que você precisa aprender? Que o seu material tem que se adequar ao seu estilo de pintura. Então por isso que é importante você testar o máximo de materiais possíveis. Claro, eu sei que não é tão fácil assim, você tem que ter condições financeiras de ir comprando materiais. Mas entenda, não quer dizer que porque um lápis é muito bom para o meu estilo de pintura, ele vai ser muito bom para o seu estilo de pintura. Os materiais de lápis de cores, os outros materiais em si, eles têm uma qualidade muito boa, principalmente de marcas famosas. Marcas como Faber-Castell, Tris, deixa eu ver outras, até o Multicolor. Essas marcas assim, a menos o Léo é ridículo. Essas marcas eles têm um padrão de qualidade muito bom, um padrão de qualidade bem elevado. Então o que vai mudar? Qual é o lápis que vai se adequar melhor ao seu estilo de pintura? Então por isso que é importante você entender que o material faz diferença, mas o principal ponto que vai fazer é o quanto você conhece aquele material, o quanto você sabe usar ele. Então eu posso te dar o material mais caro de todos, o lápis de cor mais caro, mais top que você pode comprar no mercado. Se você não sabe usar o material, se você não sabe aplicar as cores, vai ser inútil na sua mão. Então essa é a segunda dica muito importante para você finalmente aprender a colorir seus desenhos em 2025. Conheça os seus materiais. Isso vai fazer muita diferença. E se você juntar com a primeira dica de conhecer o contexto do desenho, o contexto da sua arte, conhecer o contexto da sua pintura e depois você ainda domina os seus materiais, isso já vai mudar muito a qualidade do seu desenho e a qualidade das suas pinturas. Mas isso não serve para a maioria dos fundamentos do desenho, esboço, traço, tudo que
compõem a arte? Sim, mas a pintura é o principal delas. A pintura é muito tentativa e erro. Como assim? Tudo que você for fazer no desenho, existe fundamentos baseados naquilo. Existem essas questões de técnicas, fundamentos. No âmbito de pintura, você vai fazer todo o desenho, você vai usar luz e sombra, você vai usar degradê, você vai usar mistura de cores, você vai usar a mesma técnica para aplicar as cores. Agora, quais são as cores que você vai usar? Quais são os tons que você tem que aplicar naquela parte do desenho? Tudo depende da sua referência. Então é muito tentativa e erro. Principal dica que eu tenho para te passar: não faça a pintura direto no seu papel. Teste antes numa folha separada, teste antes numa folha de rascunho mesmo. Pega aquele efeito, pega aquela referência que você está fazendo e tenta fazer o mesmo efeito numa folha separada. Você vai ver que você vai testar 4, 5 opções diferentes antes de aplicar no seu papel. Então isso já é muito importante, isso já vai ajudar muito. Outra questão: com a experiência você vai sabendo mais ou menos quais coisas aplicar em quais momentos, como puxar para cada tom, mas no começo você não sabe isso. Por isso que é importante você ter essa referência, por isso que é importante você ter essa folha de rascunho. Mas pintar é tentativa e erro. Eu já fiz várias pinturas que eu tentei fazer um efeito e não deu certo. Simples assim. Não deu certo. Eu preciso melhorar o meu quesito de pintura. Eu preciso melhorar a minha qualidade, o quanto eu sei daquelas técnicas para poder aplicar mais. E às vezes você até tem uma boa técnica, mas você toma a decisão errada na hora de pintar e não tem o que fazer. Desenhos de papel e caneta, desenhos assim que a gente usa lápis de cor, não são que nem desenho digital que você pode apagar tudo e começar, você pode dar 2 passos atrás. Não, se você aplicar um efeito na pintura, naquela parte errado, usar uma sequência de cores errado, ou usar os tons errados, não tem o que fazer, você estragou ali aquela parte do desenho. Você não pode voltar atrás, você não pode apagar só aquela parte e continuar o resto, ou voltar tudo de novo, deixar tudo em branco. Você não pode fazer isso. Mas isso é uma questão muito importante de você lembrar. Vale a pena pintar totalmente seu desenho, terminar seu desenho, mesmo que você erre. O que é o problema que eu vejo muita gente cometendo também, que atrapalha muito a sua evolução? Não deu certo uma parte na pintura, esquece todo o desenho, não faz nada mais do desenho. Não, eu recomendo que você termine seu desenho, porque quando você olhar para aquele desenho, você vai perceber claramente o seu erro. Você vai ver aquela parte do desenho, mesmo que tenha ficado errado, mesmo que tenha ficado ruim, mesmo que tenha ficado abaixo do restante do desenho, e você sempre vai lembrar: eu cometi esse erro e esse erro. E isso vai fazer você evoluir muito mais rápido. Se toda vez que você errar no desenho, toda vez que não ficar bom alguma coisa que você fazer, você desistir e começar outro, você não vai terminar nunca nenhum desenho. Porque desenho é tentativa e erro. Não só a pintura, mas como qualquer parte do desenho. Você vai errar muito mais do que você vai acertar. Então coloque isso na sua cabeça: eu estou aprendendo a colorir, então eu vou errar em muitas partes, mas com o tempo eu vou estar sempre evoluindo. Então é importante você ter essa folha separada de rascunho para você testar o efeito antes de aplicar no papel. É importante você sempre procurar pinturas diferentes, efeitos diferentes, cenários diferentes. Talvez não fique perfeito na primeira vez que você fazer aquele estilo de pintura, aquele estilo de personagem, aquele estilo de fundo. Mas com o tempo, com os erros que você vai fazendo, conforme você vai desenhando, você vai aprimorando suas técnicas, você vai aprimorando o seu conhecimento sobre a pintura e você vai melhorando cada dia mais, você vai progredindo cada vez mais. Então, a última dica mais importante que eu tenho para te passar nesse vídeo é: não se esqueça, pintar é tentativa e erro, coloração, desenhar é tentativa e erro. Você só aprende a desenhar desenhando, e é impossível você desenhar sem erros, é impossível você colorir um desenho sem errar nada, é impossível você fazer isso na sua jornada. Então, não tenha medo de tentar um efeito diferente que você nunca fez. Não tenha medo de ficar ruim sua pintura. Não tenha medo de tentar colorir um desenho. Se você não sabe, não tem problema nenhum. Você vai pegar os seus erros que você fez naquele desenho e você não vai replicar eles no seu próximo desenho. Com o tempo você vai evoluindo. Muitos desenhos que eu fiz, a pintura não ficaram legal, não ficaram boa, não ficaram do jeito que eu gosto, não ficaram mesmo no padrão que eu aplico nas minhas pinturas.
Mas fazer o que? Eu cometi algum erro naquele dia que agora, como eu já cometi aquele erro, eu sei que eu não posso fazer aquilo. Então, foi assim que eu evolui muito as minhas pinturas e foi assim que eu tenho certeza que você vai evoluir muito as suas. Segue esses 3 dicas, segue esses 3 passos. Comenta aqui embaixo qual é o passo mais importante, qual é a dica mais importante que você viu nesse vídeo e comenta qual é a sua maior dificuldade que você tem em colorir seus desenhos, que eu vou estar ajudando aqui fazendo, vou estar te passando uma dica de como você pode resolver essa sua maior dificuldade. Chegando aqui no final do vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar like no canal, compartilhar com um amigo. Isso ajuda muito aqui no engajamento dos vídeos, ajuda muito o YouTube a entregar para novas pessoas e o canal continuar crescendo cada vez mais. Clica nessa playlist Projeto 30 Dias. Essa playlist é uma playlist muito boa que eu estou separando todos os vídeos dessa série muito legal no canal. Que é uma série que eu vou te ensinar a desenhar do zero ao avançado em 30 dias. Entra no primeiro vídeo dela que você vai saber certinho como funciona essa série. E eu tenho certeza que você vai melhorar muito o seu desenho seguindo as dicas que estão nessa playlist. Então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!